Beleza, gente. Então é isso. Na sociedade economia mista, né, a maioria do capital votante deve ser público. Engraçado, olha só, gente, caiu questão em prova, né? Tava assim, com relação às empresas públicas e sociedade economia mista, essa é a alternativa correta. Letra A, letra B, letra C, letra D, tudo errado, né? Tijolo, macaco, falou uma coisa que não tinha nada a ver. Aí na letra E, tava assim, nas sociedades economia mista, a maioria do capital deve ser público. Certo? Certo, é o gabarito. Certo, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Na questão fala, nessa economista a maioria do capital deve ser público. Capital, quando se fala capital, entende-se capital social. O capital social de uma sociedade economista tem que ser majoritariamente público? Não. No exemplo que eu estou dando aqui, ó, pode ser que das 1.000 ações, 351 sejam públicas. Então, não vai dar mais da metade, né? A maioria do capital social não tem que ser público. A maioria do capital votante tem que ser público. Quando o cara colocou lá, nossa economista, a maioria do capital deve ser público, certo? A princípio não está muito certo, não. Mas diante das outras muito piores, essa foi a melhor. Então fica atento que isso já apareceu em prova dessa maneira, né? A maioria do capital de uma sociedade economista é público, tá? Releva. Não está muito bem não, mas releva. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, como eu falei, a maioria do capital votante tem que ser público. Beleza. Vou te perguntar uma coisa para vocês. Olha só. Voltando lá. Para fechar, a diferença é que a sociedade economia mista, para que ela possa negociar, né, suas ações, ela tem que ser uma sociedade anônima, SA. A SA é aquela que tem um capital social dividido em ações, e aí vai negociar na bolsa, ela tem que ter registro na CVM. Muito bem. A empresa pública, ela pode ser criada por qualquer forma admitida em direito. A empresa pública pode ser uma SA, pode ser uma sociedade de responsabilidade limitada, uma LTDA, pode ser criada de qualquer forma. Então, minha pergunta, a empresa pública pode ser criada na forma de SA? Sim, pode. Agora, se ela for criada na forma de SA, terá ações. Essas ações da empresa pública podem ser vendidas livremente na Bolsa de Valores? Não, porque ninguém pode comprar. Então, por isso é que, cuidado, existe SA de capital aberto e SA de capital fechado. O que significa isso? SA de capital aberto é porque o grupo está aberto. Eu quero entrar. Beleza, pode entrar. Vem aí, compra ação e vem. SA de capital fechado. O grupo está fechado. Eu quero entrar. Negativo, está fechado. É só a gente só. Eu, ele. Eu não posso entrar? Não. Não pode entrar. Ou seja, a SA de capital aberto é aquela que tem as suas ações vendidas livremente na Bolsa de Valores. Qualquer um pode adquirir ação e entrar. A SA de capital fechado tem ações, mas as ações não são negociadas livremente. Elas ficam dentro daquele grupo ali. Isso quer dizer o quê? Se a empresa pública for criada como SA, será obrigatoriamente SA de capital fechado. Ela não pode ser SA de capital aberto. Tranquilo? Tranquilo. Sendo assim, deixa eu te perguntar uma última coisa, última pegadinha aqui. Foi criada uma empresa pública na forma de SA, e aí as ações pertencem à União, ao Estado do Rio de Janeiro e a uma sociedade de economia mista
municipal. Então, uma empresa pública cujo capital social está dividido, as ações pertencem à União, maioria da União, mas também o Estado do Rio de Janeiro tem participação e sociedade economia mista municipal. Enfim, o fato da empresa pública, sociedade economia mista, ou ser estadual, municipal, distrital, federal, não interessa. Certo? Essa empresa pública, com essa Constituição aqui, ela é permitida ou não? Sim, é permitida. O que eu estou querendo dizer é, como já caiu em prova, uma sociedade de economia mista, não interessa que é federal, estadual, distrital, municipal, uma sociedade de economia mista pode fazer parte do capital social de uma empresa pública? Sim, quando a nossa legislação diz que a empresa pública tem capital social inteiramente público, entenda-se quem diz isso é o Decreto-Lei número 900. Quem tiver dúvida pode procurar. Decreto-Lei número 900 de 67. Entenda-se, capital social inteiramente público, composto por pessoas jurídicas da própria administração, direta ou indireta. Então, a princípio, inclui sociedade econômica mista? Sim. Por que tem muita gente que complica e que confunde isso? Porque pensa assim, ué, mas espera aí, se eu tenho ações daquela sociedade de economia mista e a sociedade de economia mista faz parte dessa empresa pública, então não tem participação na empresa pública? Não, não tem. Indiretamente eu não vou... indiretamente pode ser até que você receba alguma parte lá de dividendos e tal, mas você não tem participação na empresa pública. Quem tem é a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica e direito privado. Não tem problema nenhum. O capital social da empresa pública tem que ser inteiramente público, então quem vai fazer parte? União, Estado, Federal, Município, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade economia mista, de qualquer ente da federação. Tranquilo? Tranquilo. Agora, finalmente, fechamos aí o estudo das nossas entidades da administração. Tranquilo? Tranquilo. E aí, a gente então vai resumir as entidades dessa forma aqui, ó, dessa maneira aqui. As entidades da administração direta, as entidades da administração indireta. Então, quais são as entidades da administração direta? São chamadas de entidades estatais ou entidades políticas. O que significa dizer isso? É uma entidade política que legisla, uma pessoa política, entidade é sinônimo de pessoa jurídica, né? Que a gente já sabe. Então entidade política, pessoa jurídica política, é aquela pessoa jurídica que legisla, que tem poder legislativo. Quem é que legisla? A autarquia legisla? Não, a autarquia só administra. Quem é que legisla? União, Estados, Federal e municípios. São as entidades de administração direta. As entidades de administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, são entidades administrativas, só administram. Elas nem legislam, nem julgam. Essas entidades de administração indireta que são divididas em entidades autárquicas, entidades fundacionais, e as entidades que são chamadas de entidades empresariais ou empresas estatais. Esse termo aqui volta e meia aparece em prova, né? Quais são as empresas estatais? São as pessoas de direito privado integrantes da administração. São as empresas públicas e sociedades de economia mista. E por final, entidades paraestatais. As entidades paraestatais fazem parte da administração direta ou indireta? Resposta: nenhum dos dois. Paraestatal é paraestatal. As entidades paraestatais são entidades, pessoas jurídicas, que atuam paralelamente ao Estado. Para de paralelo, Estado. Então, são pessoas jurídicas ou entidades que atuam lado a lado, paralelamente com o Estado, auxiliando o Estado, colaborando com o poder público. Colaborando é
sem ganhar dinheiro. Porque se eu tenho uma empresa de vigilância que presta serviço para o Estado e recebe para isso, eu não estou colaborando com o Estado, eu estou prestando serviço para o Estado. Colaborando significa sem ganhar dinheiro, sem ter finalidade lucrativa. Ou seja, as entidades paraestatais, como não são da administração, são todas privadas. As entidades paraestatais, então, são entidades privadas filantrópicas, são entidades sem fins lucrativos. Ok? Muito bem. Então, o primeiro cuidado já é esse, né? Eles botam em prova lá para te derrubar, né? Que durante muito tempo se convencionou a chamar a Petrobras. Petrobras é uma paraestatal. Não, Petrobras não é uma paraestatal. Petrobras é uma estatal. É uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista. Não tem nada de paraestatal, hein? As paraestatais são entidades filantrópicas que não fazem parte da administração. A princípio, o que é uma ONG? ONG, organização não governamental, certo? Qualquer entidade filantrópica que atua em alguma área social para ajudar os menos favorecidos e que não tenha participação de nenhum governo, é uma ONG. Então, o governo não tem participação, não é sócia, não é administrador daquela ONG. Ok. Então, existem diversas ONGs. Muito bem. E aí, você tem uma ONG que cuida do meio ambiente. Né? Você e outras pessoas fazem parte de uma organização não governamental que cuida do meio ambiente. E, na verdade, vocês vivem com apoio de terceiros, né? com doações de entidades privadas. Então, vocês, na verdade, infelizmente, não conseguem cuidar de quase nada, porque vocês não têm muito boa vontade, mas não têm grana, não têm recursos para fazer aquilo, né? A gente quer cuidar da espécie tal que está em extinção. Para fazer isso, vocês têm que investir em pesquisa, tem que comprar equipamento, tem que fazer isso. O dinheiro de vocês não dá e as doações ajudam, mas não... Muito bem. Uma hora alguém chega, a gente podia procurar o Estado para ajudar a gente, né? A gente faz um trabalho muito legal, a gente não visa lucro, e se a gente tivesse aqui o auxílio do Estado, o auxílio financeiro, a gente poderia atuar muito melhor. Beleza. A partir do momento que essa ONG procurar o Estado e firmar algum vínculo com o Estado para receber verba pública, pegar essa verba pública e aplicar integralmente naquele serviço, de maneira que não sobre nada para a gente não está ganhando nada com aquilo, vamos firmar esse vínculo entre a ONG e o poder público, essa ONG receberá um título de entidade paraestatal. Beleza. Vai continuar se chamando Organização dos Amigos das Espécies em Extinção da Mata Atlântica. Não vai mudar o nome, não vai mudar nada. Razão social, CNPJ, vai continuar tudo a mesma coisa. Só que vocês vão poder receber uma verba pública para aplicar integralmente, desde que não tenha lucro, e o poder público tem que fiscalizar para verificar se a gente não está aplicando metade e torrando outra metade. Beleza. Aí sim, eu passarei a ser considerado uma entidade paraestatal. E as entidades paraestatais, basicamente, se dividem nessas 4 espécies: serviços sociais autônomos, fundações de apoio, organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Organizações sociais mais conhecidas como OS e organização da sociedade civil de interesse público mais conhecida como OCIP. OS e OCIP. Termos que a gente vem ouvindo aí direto na televisão, isso aí está sendo muito falado, né, ultimamente. Beleza. E aí vamos tomar cuidado de verificar quais são essas entidades paraestatais. Primeiro, deixa eu alertar vocês o seguinte.
o nosso objetivo aqui nesse estudo é dizer para vocês, você saber perfeitamente que a entidade paraestatal não é do Estado e saber um pouco de cada uma dessas entidades. O que eu vou falar é suficiente para você fazer qualquer prova para tribunal. Agora, em outros concursos, pode ser que exijam conhecimentos mais aprofundados em relação a isso. Existem diversos detalhes sobre cada uma dessas 4 espécies aqui. Existem legislações específicas que, se você for fazer um concurso para o Tribunal de Contas da União, o que eu vou falar não vai ser suficiente realmente. Se você fizer um concurso para auditor fiscal da Receita Federal, você vai ter que saber mais coisa. Tranquilo? Mas para cá, até para a gente não estudar nem de mais nem de menos, eu vou falar um pouco. Beleza. Quais são? Primeiro, serviços sociais autônomos. Quais são os serviços sociais autônomos? São aqueles que a gente costuma chamar, costuma identificar como Rede S. O que é a Rede S? Rede S é SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, SENAT, CENIT, né? Costumam começar com S, por isso que a gente chama de Rede S, né? Beleza. Atuam na área de ensino, na área de treinamento. Então, SENAI, né, na área de indústria. O pessoal tem curso de soldador, né, petróleo, gás, área de indústria. Construção civil. SENAC. SENAC Comércio. Então, o pessoal tem curso de garçom, de maître, de cabeleireiro. Muito bem. O SENAC serve para dar esse tipo de treinamento. Aí eu te pergunto, o SENAC, quando dá curso para cabeleireiro, curso para cozinheiro, para garçom, o SENAC tem lucro? Claro que não. Claro que não, né? Mas peraí, Gustavo, tá maluco, né? Não tô maluco nada. Claro que não tem lucro. E a definição, gente. SENAC é serviço social autônomo. Serviço social autônomo é entidade paraestatal. A entidade paraestatal é filantrópica. Não ganha dinheiro. Ah, Gustavo, mas os cursos são caros. São cobrados e são caríssimos. Bom, entende o seguinte. Os serviços sociais autônomos recebem uma dotação orçamentária, tá? Existe uma espécie de tributo, que é chamado contribuição parafiscal, que a União destina a essas entidades. A União manda uma parte desses tributos, manda esses tributos para o SESI, para o SESC, para o SEBRAE, para todos eles. E aí, entende-se que essa receita é insuficiente para garantir uma boa qualidade dos cursos. Para isso que o SENAC vai cobrar matrícula, e aí a ideia é que o dinheiro que está sendo cobrado de matrícula, mais o dinheiro que a União está colocando ali, é o suficiente para pagar as despesas daquele curso e não sobrar nada. O que tem muita gente que discute que, peraí, Gustavo, um curso privado não recebe nenhuma dotação orçamentária, tem finalidade lucrativa e consegue dar um curso de cabeleireiro mais barato que o SENAC? Não tem uma coisa errada, não? Não sei. Ou melhor, se você acha isso, estuda, faz concurso para fiscal, passa e vai lá fiscalizar o SENAC. Vai lá fiscalizar o SESI, o SENAC. Se você chegar lá e conseguir fiscalizar e descobrir que eles estão tendo lucro disfarçado, parabéns. Autua o SESI, autua o SENAC, autua todo mundo, multa todo mundo. Vai ser um trabalho muito bem feito. O problema é você conseguir provar isso, né? Se você olhar a contabilidade, está entrando isso, esse dinheiro está sendo aplicado, claro. Entrou 800, gastou 600. Esses outros 200 estão sendo reaplicados
no Senac, está sendo utilizado para fazer obra. Ah, claro, aquele dinheiro não é só utilizado para pagar os professores. Aquilo ali é para comprar equipamento, para fazer obra, para ampliar os laboratórios, parará, parará, parará. Então, nesse sentido, não visa lucro. Ok? Beleza. Muito bem. O que mais? Fundações de apoio. O que é o mais importante que a gente tem que saber com relação a fundações de apoio? Que fundação de apoio não se confunde com as fundações públicas que a gente já estudou, hein? Começar na hora da prova. Com relação às entidades da administração indireta, assinale a alternativa correta. Letra A. As fundações de apoio podem ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Já está errado. Já está errado. Fundação de apoio não é entidade da administração indireta. É privada. Se é privada, não pode ter fundação de apoio com personalidade jurídica de direito público. Fundação de apoio, obrigatoriamente, é privado. Então, qualquer questão que tente te induzir, e é comum isso em prova, hein? Já aconteceu várias vezes, hein? Qualquer questão que vai te levar para o lado e você entender que a fundação de apoio é entidade de administração indireta, acabou. Pode marcar que está errado e pular a próxima questão. As fundações de apoio, então, ou entidades de apoio, às vezes aparece simplesmente entidades de apoio, elas são criadas, né, por privados para auxiliar as universidades públicas. Foram criadas no âmbito federal. Então a ideia é o quê? Aquela universidade pública tinha que contratar empresas de pesquisa, empresas de desenvolvimento particulares para fazer os projetos. E essas empresas privadas cobravam para isso e tinham finalidade lucrativa. Então, aquela universidade pública, quero que alguém faça um projeto, vou contratar, vai fazer uma licitação, as empresas privadas vão participar da licitação, ganhou a empresa XPTO de pesquisa. E a empresa XPTO vai cobrar mensalmente R$800 mil para desenvolver aquele projeto da universidade, ganhando dinheiro. Até uma hora que alguém se tocou e falou assim, olha só, a gente não pode fazer isso dentro da universidade, não? Nosso pessoal, a gente tem professor, pesquisador, temos estrutura. Então, o que resolveram fazer? Os professores, pesquisadores e servidores da universidade se reuniram, criaram uma entre aspas, cooperativa para fazer aquele trabalho de pesquisa para a universidade, prestando aquele serviço muito mais barato do que a universidade pagava anteriormente para a empresa privada. Porque essa cooperativa, formada pelos pesquisadores, não terá lucro. Tem que tomar cuidado só com o seguinte. Primeiro, peraí, Gustavo, o professor da universidade já ganha para ser professor, e ainda vai ganhar de novo. Ele não pode fazer trabalhos daquela entidade de apoio durante o horário em que ele tem que trabalhar na universidade. A legislação já deixa isso bem claro. Então, se o professor tem uma carga horária de quantas horas? 30 horas? Fora do horário de expediente dele, ele se dedica à pesquisa na entidade. E a universidade vai pagar essa entidade um valor mensal que será distribuído para os professores, pesquisadores, um valor compatível com o valor que eles já recebem como professores. Então, ele recebe mais ou menos quanto a hora? Ele ganha, a remuneração dele é tanto, isso dá hora a aula de tantos reais, e aí, convertendo o que ele vai aplicar e tal, vai receber mais 5 mil reais. Ele vai ganhar? Vai ganhar. Mas ele não está tendo lucro com isso. É uma remuneração pelo trabalho dele, desde que seja um valor compatível com aquilo que ele já recebia. Então, ele recebendo um valor compatível e fora do horário de expediente, a entidade não visa lucro. Tanto é que antes pagava 600 para a entidade privada e agora vai pagar 200 para essa fundação de apoio. Então,
O que é fundação de apoio? É uma entidade criada por servidores. Essa entidade vai prestar o serviço para a universidade pública dentro da universidade, utilizando os laboratórios, equipamentos e bens da universidade, mas ainda assim prestando aquele serviço de forma muito mais em conta, muito mais barato do que a universidade pagava anteriormente para uma empresa privada. Basicamente é isso que é uma entidade de apoio. E depois, o que é a OS e o que é a OCIP? Tanto a OS quanto a OCIP, organizações sociais, vão ajudar o Estado prestando algum serviço na área social sem finalidade lucrativa, né? Então, principalmente a área de saúde, onde tem mais OS e OCIP, a área de saúde. Vão trabalhar nessa área social sem finalidade lucrativa. Então, o que vai acontecer? Imaginar que médicos, fisioterapeutas e assistentes sociais, o pessoal se reúne e cria uma ONG para cuidar de quem tem mal de Parkinson, de pessoas, crianças carentes, né? Crianças carentes não têm mal de Parkinson ainda, normalmente, né? Crianças carentes que têm algum distúrbio, ou pessoas mais idosas com mal de Parkinson. Então, vão atuar nessa área de saúde, tá? Os médicos e fisioterapeutas e tal trabalham, cada um se dedica um dia na semana a isso, ninguém ganha dinheiro para isso, mas também não consegue ajudar muita gente. A partir do momento que vocês contam com a ajuda do Estado, vocês vão passar a ser uma entidade paraestatal, vão virar uma OS ou uma OCIP. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que o vínculo firmado entre essa entidade e o poder público, quando esse vínculo é um contrato de gestão, ela será qualificada como S. Se for firmado um termo de parceria, ela será qualificada como OCIP. Ah, Gustavo, a diferença só é o nome. Basicamente a diferença é o nome do vínculo e o que ele significa. O que significa isso? Contrato de gestão presume-se um vínculo que está sendo formado em caráter permanente, né? Ou em caráter de definitividade. Aquela entidade está firmando aquele vínculo para se grudar ao Estado e prestar aquele serviço por quanto tempo? Provavelmente para sempre. Aí, está aqui a União, e aquela ONG que cuida de quem tem mal de Parkinson, vem aqui, assina esse contrato de gestão com a União, né, por intermédio do Ministério da Saúde, né, que é o órgão da União. Na verdade, o contrato é firmado não com o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é órgão, não possui personalidade jurídica. Se não possui personalidade jurídica, não pode assinar contrato. Então, o contrato é assinado com a União por intermédio do Ministério da Saúde. E aí, vai cuidar de quem tem mal de Parkinson, vai virar SOS. Aí vem outra aqui, para cuidar de quem tem Alzheimer, de quem tem paralisia facial, de quem é mudo, de quem é surdo, de quem é cego, de quem é fanho, perneta, maneta. Ou seja, com o passar do tempo, tem diversas, inúmeras OSs grudadas ali na União para prestar todo tipo de serviço. Com o passar do tempo, a União vai precisar de médico, de fisioterapeuta, vai precisar de pessoal? Não, para quê? Não precisa de pessoal próprio, tem OS para cuidar de todo mundo. Existe um órgão lá na União, né, no Ministério da Saúde, existe um órgão que cuida de um órgão só para quem tem mal de Parkinson. Você pode extinguir esse órgão. Existe uma fundação pública que cabra com essa fundação pública, cabra com essa autarquia. Porque agora tem OS para cuidar de tudo. Então, na verdade, qual é o objetivo da legislação que criou a OS? Enxugar a folha de pagamento e enxugar a máquina. As OS criam a extinção da estrutura da própria administração direta e indireta. Com o passar do tempo, não precisa de mais administração direta nenhuma, nem indireta nenhuma, porque tem OS para tudo. E
cria-se aí um ciclo vicioso perigosíssimo, né? Porque daqui a não sei quantos anos, se a OS fizer alguma coisa que é proibido, esse contrato de gestão pode ser rescindido? Claro que pode. Mas quando rescindir esse contrato com essa OS, quem vai fazer isso se a gente não tem mais estrutura própria? Né? Então, e quanto que a União repassa para aquela OS? Com esse dinheiro, dava para bancar quantos hospitais públicos? Ah, o dinheiro é alto ou é baixo? Vale a pena? A OS presta um serviço muito melhor do que o hospital público. Mas a verba é infinitamente maior também. Não quero responder, nem vou responder vocês. Vale a pena ou não vale a pena? Não sei. É isso que vai acontecendo. Tá legal? Próxima aula a gente continua.